Aí, Oi, Fernanda, tudo bom? Luísa, quanta honra tê-la aqui com a O gente. prazer é meu, Fernanda. Te conheço algumas vezes, te vi, mas eu vejo muito seu trabalho, porque meu filho fez um trabalho, minha nora, com você, né? Então, acabei ficando sabendo muito de você. Isso. Te sigo, parabéns pelo trabalho. Quanta honra tê-la aqui. Muito obrigada, viu? Eu quero apresentá-la para o nosso público hoje aqui, majoritariamente deve ser de arquitetos e Até, designers. Então, a imagino. Luísa Helena Trajano, ela é presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. É uma figura assim que eu sou fascinada pela história, que eu venho acompanhando há muito tempo. Como você mesma diz, Luísa, uma menina que veio do interior, né? Que trabalhou desde os 12, enfim, trabalhou atrás do balcão como vendedora e participou de tantas etapas aí no crescimento dessa empresa, tantas crises, tantas histórias, né? E eu enxergo um ponto de convergência entre nós duas, que não só o fato de sermos mulheres, que eu gostaria de colocar e explorar esse ponto um pouquinho mais lá na frente, mas quando você fala assim que você foi vendedora e que você ainda é vendedora. Então você, como grande empresária do mercado de varejo e eu como uma pequena empresária do setor de serviços, eu também me sinto uma vendedora, no caso, uma vendedora de ideias. Você acha, Luísa, que todo empreendedor, ele também tem que ser vendedor? Olha, Fernanda, você é uma vendedora de ideias e não é uma pequena, não. Já é uma grande, né? Também. Assim, eu vinha de uma família vendedora. Então, assim, para mim, vender sempre foi uma coisa positiva, foi uma coisa que eu não precisava tapear ninguém. As mulheres da minha família sempre foram vendedoras e começaram lá de baixo. E quando eu, em 91, resolvi criar loja, nós resolvemos criar a loja eletrônica, eu falei, puxa, eu assumi a presidência da empresa, eu falei, nossa, eu queria fazer uma reunião com a equipe para me entender. E aí eu perguntei qual que era o sonho deles. O sonho era qualquer coisa, Fernanda, menos ser vendedora. Era ser bombeiro, professor. Quando não dava certo em nada, eles iam ser vendedor. Aí eu lembro que a Adriana era minha assistente na época. Eu falei, Adriana, pega o dicionário. Quando eu peguei, eu fiquei muito assustada com o que tem dizendo no vendedor. O que queria dizer vendedor no dicionário. Aí eu falei, mas isso não pode. Eu venho de uma família vendedora, eu nunca tapiei ninguém, eu sempre vendi coisas que eram boas. Você vive vendendo uma ideia para o marido, para os filhos. Você vive vendendo na vida. Quer dizer, você vive convencendo alguém ou mostrando para alguém que você pensa. E eu tenho uma cabeça muito assim de solução. Depois eu posso contar um pouquinho da minha mãe. Então eu tenho muito uma cabeça de solução. Aí eu falava, puxa, é, eu gosto tanto de ser vendedora, eu acho que eu realizo sonhos, eu consigo interagir com as pessoas. Eu fiquei 20 anos na loja, eu aprendi realmente a trocar de papel com as pessoas, porque quando você é vendedora, que você quando chega numa casa para você vender, para você mostrar seu serviço, que a gente transforma isso em venda, você tem que se imaginar naquela família, com aquela dinâmica. Você não pode projetar o seu gosto, você não pode projetar o que você sente. Então, assim, isso é uma coisa que eu devo muito à venda, porque eu aprendi realmente mudar de papel com a pessoa que mudar de papel assim, dentro do mundo do outro, que isso para mim é empatia. Isso, depois que você aprende isso, você vive bem com qualquer pessoa. Você aprende a viver, porque você consegue sentir o universo do outro. Aí eu peguei e falei, puxa, eu não vou mudar esse papel dentro da empresa, eu vou dar status para ele. Aí a gente tirou todos os cartões, que era diretor, vendedor, gerente, presidente, e nós ficamos tudo vendedora, porque eu Ah, tinha que como objetivo, interessante. como eu tinha como objetivo dar esse papel para dar esse status, né? Igual eu quero fazer agora com a educação. Enquanto a gente não der status para a professora, não botar ela nos palcos, na praça, nós não vamos mexer com a educação. Então eu falei, puxa, eu quero dar status, pelo menos aqui dentro, mostrar que eu posso ter carreira, mostrar que eu posso chegar. E aí eu comecei, uma vez fui para a página amarela da Veja, coloquei, o que você é? Eu sou vendedora.
Então, assim, eu assumi esse papel e hoje na Magazine é muito orgulho a gente ser vendedora. Mas para você ter uma base, a cada 100 alunos que saía da GV, um ia mexer com varejo. Ninguém gostava desse papel. E aí eu vivo falando nas minhas palestras para todas as classes, para todas as profissões. Que ano passado eu dei mais de 300 palestras dizendo assim, Nossa. quando uma coisa vende, tudo dá certo. Eu falo que é duas coisas. Você tem que ter a venda e o fluxo de caixa sob controle, quando você é pequena. Eu estou até dei uma live com a Natália e falei, fala para o Sebrae, vamos montar um curso só de fluxo de caixa, porque as pessoas confundem o seu faturamento com fluxo de caixa e quebra uma empresa em 15 dias. Então, assim, se você vende, se você tem movimento... Agora, o empresário, muitas vezes, quando ele começa o negócio, ele se envolve tanto que ele esquece do objetivo, porque você vive vendendo, você tem que vender seu serviço. Quer dizer, à medida que você vende seu serviço, agora não quer dizer que você vai empurrar, que você vai fazer nada disso, mas você tem que acreditar no que você faz para poder passar para frente. Então, eu sou Na muito verdade, vendedora. eu falei nesse sentido exatamente. É claro que sempre no sentido positivo. É nisso que eu me identifiquei muito com a sua Ai, fala. que bom, eu gostei. Porque, assim, eu tenho que entrar no universo do outro, eu tenho que ter essa empatia, né, com o meu cliente, entender as necessidades dele, oferecer soluções que se encaixem dentro do objetivo dele e não do meu objetivo, não é verdade? Então, isso eu entendo assim que é praticamente uma venda, né? Quando a gente está vendendo uma ideia, nessa expressão que eu uso, e também quando eu preciso engajar a minha equipe, né? Eu preciso fazer com que a Alinhar a equipe, tua equipe para que alinhar a ela equipe esteja para no que ela mesmo vá. barco, Isso. no mesmo, porque eu falo que equipe, você tem que estar na cabeça, no coração e no bolso, na equipe. Vou explicar. Na cabeça é quando você ajuda eles participarem do projeto, da sua estratégia. Você não chega com uma coisa pronta e fala, é assim. Você chega e fala, vamos ver como que eu posso fazer isso melhor. Aí eles se sentem que eles estão ajudando como se fosse dono daquilo. Então, você está envolvendo ele. No coração é quando os seus valores são realmente verdadeiros, até para pedir desculpa. Não quer dizer que você não erra, mas você fala, eu quero ser transparente. Você não vira as costas e fala, você viu como eu tapiei aquele cliente? Quer dizer, você viu como eu dei uma jogada nele? Então, assim, é verdadeiro. Você pode até errar, você pode até, porque você é humana, mas eles sentem que você escolheu quando princípios é verdadeiro. Eu fico muito preocupada com os princípios, porque eu sou muito verdadeira nos princípios, até para dizer, opa, errei, tudo bem. Então, isso é no coração. E no bolso, é quando você tem um faturamento, eu brinco na minha linguagem, porque na nossa linguagem a gente faz 100%, 105% da meta traçada. Eu falo, olha, para fazer 100%, a gente tem que pagar o que foi prometido. Mas à medida que nós fazemos 105, 5% a mais do que nós vimos fazer, a gente tem que dividir, tem que dar porcentagem desses 5% no bolso das pessoas. Então, quando faz 100, eu falo para a minha equipe, estou fazendo aquilo que é obrigação. Mas se eu desafio a fazer mais do que aquilo, eles têm que participar do resultado financeiro também. A minha vida inteira eu fiz isso, assim, com a equipe. Então, assim, desde que eu era uma loja muito menor. Então, você tem que estar com a equipe na cabeça, no coração e no bolso, eu costumo dizer nas minhas palestras. Porque também, quando você cresce, Fernando, eu sei que você hoje tem muito serviço, você tem até muitos seguidores. Quando você cresce, se você não tiver gente com você, você não vai conseguir crescer. E gente tão boa quanto você, não é, Luísa? Olha, eu costumo Ou dizer melhor, que né? ou melhor, eu adoro assim. Se eu não sou boa numa coisa, eu sempre tenho um terceirizado comigo, assim. Eu tenho alguém que é melhor do que eu. Porque Eu muitas brinco vezes que eu chamo meu HD externo, sabe? Deixa eu então, assim, chamar meu HD externo. então, assim, eu tenho que ter alguém melhor do que eu, e eu vou aprender com ele, e também eu sei o que eu estou. Muitas vezes você sabe o que você está querendo, mas como você fazer isso, quanto mais gente te ajudar, melhor saem as coisas, né? Então, é muito importante. Quando eu comecei no varejo, assim, muito menina, mas em 91, quando eu assumi a superintendência do Magazine, assim, ninguém investia no varejo, porque a última coisa que as pessoas queriam ser quando não deu certo em nada era vendedor. E o vendedor hoje é 60% do nosso quadro, quer dizer, de lá que sai a carreira na empresa. E aí o que acontece? Ninguém investia, porque vai ser vendedor, daqui um dia ele arruma outra coisa e sai.
Eu falava, não, Ah, eu não quero isso, eu quero montar um plano de carreira, eu quero investir na carreira, eu quero... Para isso, a primeira coisa que nós fizemos foi dar status para o papel. E agora, no Mulheres do Brasil, depois, se der tempo, eu queria te falar um pouquinho, a gente sim. quer mexer com a educação. E a gente concluiu, porque a gente não inventa a roda, trabalhando com todo mundo, que enquanto a gente não pôr o professor com status mesmo, igual o agro fez com a agro, isso é agro, nós não vamos mexer com a educação, porque quando você dá status, todo mundo vai olhar para isso, né? Então, assim, a gente tem Bom, cada a história de... educação é a base para a gente mudar e melhorar o país, né? Então, mas se você... A gente já estudou todos os estudos, tenho todos para educação mulheres do Brasil, faz 6 anos. Ok, mas a gente só vai dar holofote quando a gente der holofotes para o professor. Imagina uma grande campanha no Brasil, a gente já está filmando os professores que são de Estado. Você tem uma história de professor que mexeu com a tua vida, outra tem uma história de professor, tem vários professores, a gente tem núcleos em todo o Brasil que são estaduais, municipais estão dando exemplo. Então, assim, à medida que você... E a gente fez isso com venda. Então, nós somos a primeira empresa no mundo que ganhamos a melhor empresa para se trabalhar, sendo de varejo, porque a gente Olha concorre. só. Hoje o Google ganha, todo mundo ganha. Os outros me perguntam muito qual foi profissionalmente, qual foi o dia... Não, fala, qual foi o dia mais feliz? Eu falo, bom, depois que você tem filho, meu filho, os filhos são a única coisa que divide a tua vida antes e depois. É Mas verdade. profissionalmente foi quando o Magazine ganhou a melhor empresa para se trabalhar no meio de bancos, de serviço, respondendo, e foi no mundo a primeira de varejo. Depois não, tem muito mais. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter o status e é um legado que nós vamos deixar. O Magazine está há 20 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. 20 anos comprando, crescendo, comprando outras redes, porque a gente foca, a gente acredita que 2 coisas vão fazer a diferença, né? E agora, essa quarentena até mostrando, antecipou isso. É inovação e atendimento. E essas Sem 2 coisas dúvida. você não pode fazer sem ter até tecnologia, porque a inovação hoje não se faz sem tecnologia, e sem ter as pessoas alinhadas, porque sozinha você não chega lá, né? Não, a gente precisa investir na equipe, isso é algo que a gente tem assim como lema dentro da nossa empresa também, em termos de ouvi-los, ter uma participação deles. E claro, eu não teria chegado aqui, Luísa, se não fosse a minha equipe mesmo. Eu preciso assim do braço de todos, cada um tem a sua importância ali muito bem definida e sou muito grata a todos eles. E queria trazer para a gente aqui um assunto que é o seguinte: nós temos uma empresa cuja representatividade feminina é muito grande, né? Então tem eu que estou ali tocando dia a dia e encabeçando a parte de criação, minha irmã Renata, que é minha sócia e cuida de toda a parte financeira e de estratégias. Eu tenho também o lado familiar, né? Eu tenho minha irmã Andréa, que cuida da parte comercial. Então, E vocês estão hoje, todas irmãs. isso, e hoje minha filha Isabela, que se formou arquiteta, agora também faz parte lá do corpo Agora eu vou te criativo. fazer um elogio. A minha assistente falou, nossa, ela tem uma filha moça, ela é tão novinha. A Que Roberta bom! falou agora mesmo. É porque você falou para ela, a minha filha está mexendo com a parte técnica. Sim, sim. Então, eu vou te falar que ela falou, ela é muito novinha, achei que ela tinha filha pequenininha. Obrigada, Roberta! E aí, isso tudo para dizer que, infelizmente, esse não é o quadro que a gente vê no Brasil, né? De ver a mulher presente assim e sendo bastante reconhecida no mercado de trabalho. A gente teve acesso a algumas pesquisas e minha filha Isabela foi uma que encabeçou isso. Ela ligou para tudo que foi universidade aí e chegou à conclusão que 65% dos estudantes de arquitetura são mulheres. Então, veja, a gente tem aí uma força de trabalho preparada, estudada, né? E, no entanto, dentre os maiores escritórios de arquitetura do país, poucos estão, para dizer assim, muito poucos são encabeçados por mulheres. De que forma o Grupo Mulheres do Brasil pode ajudar, pode nos ajudar, o setor de serviços, a vencer aí essas barreiras? Que dica que você pode nos dar? Ô, Isabela, assim, não é só na arquitetura que mulher está formando mais, não.
em vários segmentos, até em tecnologia está acontecendo isso. Olha, eu gosto muito do Pierre, quando ele fala que nada é uma coisa quando ela chega no seu momento. Assim, eu brinco que a Rafaela, que você conhece, minha neta, e a Maia vai falar assim, são as duas netas mulheres que eu tenho, mas minha avó lutou tanto para essas mulheres, eu não tô, porque para elas já é uma outra cabeça, eu não estou entendendo por que ela precisava lutar, né? Como a gente fala dos antepassados. Então, assim, porque se Deus quiser, Isabela, cada vez mais isso vai tá crescendo a presença feminina. O que eu tenho falado muito, aumentado o nível de consciência da gente. O que aconteceu? Existe um machismo inconsciente muito forte, muito forte. Eu até não vivi muito isso, estou dizendo assim, eu não senti porque eu não estava dentro de mim, porque eu venho de mulheres muito fortes. Eu conto uma coisa, Fernanda, que eu acho que você é mais nova do que eu, mas você pergunta para tua mãe. Na minha época, não fazia... As mães começavam enxoval quando a gente tinha 10 anos de idade. Nossa, Você já tinha deve... que casar, né? Não, e tinha malas de enxoval bordado. Eu, quando fui casar, não tinha uma peça de enxoval. Eu vou fazer... Meu marido faleceu, mas eu ia fazer 46 anos de casado. Então, assim, para você ver a cabeça que já era minha família. Eu já trabalhava, eu não tinha uma peça. Quando eu fui na loja comprar as coisas depois que eu tive o apartamento. Então, assim, eu venho de uma família que já me contribuiu com isso. Então, assim, eu custei muito entender depois a dificuldade da mulher, porque eu não me sentia isso, né? Mas, O assim, pioneirismo da sua mãe também, isso que né? eu estou Nesse falando da minha sentido. família. É isso que eu quero te dizer. Eu venho de uma família que a mulher sempre teve força para não fazer. Você pergunta para tua mãe que era 45 anos não ter uma peça de enxoval. Era assim, não era normal. Normal era ter baús, era levar aquelas coisas que depois não usava nunca, né? Então, assim, eu já venho de uma família. Mas aí, o que você consegue entender? É que a força feminina, o tipo de gestão era muito masculina, porque as empresas eram muito mecânicas. Então, era só resultado, era só isso. Então, assim, até 1990, 95, quando eu assumi, eu ainda assustava muito. O que mandava era resultado, não importava se você tinha filho bem ou mal em casa. Aqui você tem que ser profissional. Você não misture a profissional com a vida pessoal. Quando eu comecei a tomar essa consciência, eu ficava muito, muito mal. Eu falava, gente, mas como que a pessoa pode ter um problema, chegar aqui e falar, não, agora eu sou... E eu comecei a tirar isso em 91, tirar as paredes de escritório e tirar esse paradigma. Então, assim, para nós mulheres, entrar nessa empresa mecânica era como a gente não soubesse lidar com isso. E aí isso foi acarretando tudo isso, acarretando e um machismo que vem arraigado. De repente, e é isso que eu tenho levado muito, que desde 2000 eu prego isso, as empresas começaram a ser mais orgânicas. O que é isso? Uma coisa mais tipo corpo humano. E aí que nós temos que entender que o nosso papel era muito importante, porque a primeira coisa é nós adquirirmos segurança do que nós somos capazes. Sim. Porque também, aquele livro da vice-presidente da Facebook, que eu tive o prazer de fazer abertura no Brasil, Tatile, ela lançou em 18 países, ela coloca muito isso. A mulher vai para trás, e se ela não é convidada, ela não ia, se ela não faz as coisas, ela não ia. Por quê? Existia todo um recheio que ela tinha que casar, ela não podia ser mantenedora, e ela carregava isso. Então, existiam os dois lados. Existia gente que não tem muita confiança, não tinha. Eu estou me tirando da exceção, porque eu tive uma família de mulheres diferentes. Então, assim, e aí eu comecei a observar isso e comecei a trabalhar muito esse lado das mulheres. Falava, olha, eu estou te abrindo a porta, mas agora mesmo você vai lutar pelo teu espaço. Você não aceita te deixar para fora, você vai lutar pelo teu espaço. Então, assim, Isabela, era muito difícil para a mulher, estou falando para tua filha, assim, para ela entender um pouquinho, era muito difícil ela acreditar que ela era capaz de entrar nesse mundo. Então, assim, tinha os dois lados, tinha aquela empresa mecânica e isso. Mas agora a nossa luta, eu falo para os homens que eu sou totalmente feminina para administrar. Contar uma coisa para você, eu nunca usei calça comprida para trabalhar.
Porque eu vi muita menina para São Paulo falando porta, portão, não tendo GV, não tendo cargo. Até hoje, eu ainda sou a única mulher presidente de uma empresa de varejo. Você imagina isso há 30 e tantos anos atrás, chegando para poder fazer uma reunião de negócio em São Paulo, Eu falando tenho porta. visto você nas lives, nas entrevistas da UOL. Realmente são todos homens e você, Luísa. Não, eu estou Maravilhoso. sendo. Então, assim, chegando aqui, e eu, assim, para ser ouvida, né? Então, não foi uma coisa simples, mas eu tenho uma coisa que eu acho que. E eu fiz muito isso com os meus filhos, mas não consigo fazer com os meus netos. Eu não tenho dó de mim e não tive dó de filhos. Eu acho que até tem um lado mais duro, assim, de falar vai, faz, ser mais crítica, mas Então a eu não gente tem consigo. um outro ponto no qual eu me identifico. Porque os meus pais também não tiveram dó, não, E viu? é das três, né, pelo que eu estou vendo. Somos quatro mulheres, não tiveram dó, não. Porque E todo mundo acha acreditaram, que né? quatro mulheres ia ser tudo, né, assim, de mão beijada. Não, eles foram sempre muito cobradores, não tiveram dó de nada. E eu também, acho que pelo fato de ter tido esse tipo de educação, eu também me vi muito assim com meus filhos. Mas hoje eu só tenho a agradecer. Acredito que você também, né, Não, Luísa? eu também. Meus filhos ainda acho que reclamam um pouquinho, porque assim, mas é interessante, porque eu tenho uma filha que tem dois filhos, que a gente morou, Ana Luísa, que está morando em Paris, e muitas vezes eu falava para ela assim, Ana Luísa, não põe seus meninos na perua, eles vão muito cedo, meu motorista, você me criou assim e assim vai ser. Porque eu tenho uma dó de neto, eu tenho uma dó, assim, gente, você vai ver, tudo que você não teve de dó de você, dos Vou ter filhos, dele. eu até saio de perto, porque eu não gosto de dar muito palpite na educação. Eu acho que cada um leva a tua vida, mas eu saio de perto para mim não trabalhar muito esse. Porque o sentimento de dó é uma coisa terrível. Você Olha acha só. que são os coitadinhos, né? E não são. Então, assim, eu saio de perto, né? Agora eu estou até mais perto da Karen, que a gente está no mesmo lugar, né? E Que eu saio de bacana. perto assim, não vai comer doce agora. Eu falo, ai, para quê? Deixa dar o doce. Eu falo dentro de mim. Aí eu saio de perto e falo, ela tem as razão dela. Mas eu não tinha isso dos meus, sabe? Eu não tinha isso dos meus. Ao mesmo tempo que eu acredito neles. Eu acredito muito na força das pessoas, assim. E eu sei mudar de ciclo. Assim, se tem 12 anos, eu não trato como tivesse 8. Se tem 15, eu Sei. não vou tratar como tivesse 12. Eu tomei conta de grupo de jovens, muito menina ainda, novinha, aqui em Franca, e eu falava, e a coisa que eles mais clamavam é que os pais não sabiam que eles mudavam de ciclo. Então, com 12 anos, tratava eles como tivesse 7. E assim, com 4 anos, quando tivesse 2, né? Então, isso eu sou mais assim, olha, você está grande, você sabe, eu devolvo a pergunta para eles, mas o resto eu morro de dó. Então, assim, eu acho que nesse aspecto, e a gente ainda tem uma defasagem muito grande, muito grande. Eu falo para os homens, se vocês não nos ajudar, nem as bisnetas de vocês vão estar no poder. Porque o certo era a gente ter de 40% a 50% de cada um na política. Sim. Porque a mulher hoje decide, você lida com os casais, mas ela decide até a cor que vai pôr. E Ela você participa. é a favor do sistema de cotas para a mulher na Então, política? eu sou a favor de cota de todo jeito. Eu vou te dar uma. Eu sei que. Quando eu comecei a falar isso, era 6 anos, 7 anos atrás. Até as mulheres brigavam comigo. Meritocracia. Tá bom. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Hoje, eu vou te dar um exemplo concreto. Nós temos 7% de mulheres em conselhos de empresas na Bolsa. O que acontece? 7. 7%. Se você tirar as donas e as filhas de donas como eu, cai para 4%. Nós Nossa. vamos levar 110 anos para ter 30% de mulheres em conselho, se continuar nesse ritmo. Os países que fizeram. Matematicamente, Não, isso é 110 estatística anos. da GV. Isso que eu estou te Olha dizendo. só. Agora, se você. Os países que tiveram cota, melhorou o PIB, melhorou tudo, agora fala meritocracia. Tá bom, só que não é lembrado, não é lembrada. Eu tenho uma amiga minha que, para mim, é uma das melhores gestoras que existia. Ela nem queria mexer com o conselho. Ao mesmo tempo, o nosso, que o Frederico substituiu, que é o Marcelo Silva, que também é um dos grandes gestores, ele foi convidado para 20 conselhos. Cada semana ele é para um. Ela quase não foi lembrada, é crença que limita. Quando a Olha Goldman só. Sachs agora falou em Davos,
em janeiro. A Goldman Sachs é um dos bancos no mundo que mais faz IPO. O que é isso? Abertura de mercado. Eu estou explicando para os clientes, para as pessoas Sim. que abrem o mercado, IPO. Ele falou assim, eu não vou abrir mais na Europa e nos Estados Unidos se a empresa não tiver uma mulher no conselho. Fernando, que apareceu gente querendo mulher. Então, assim, isso nós estamos muito gratos, porque não lembrava. Não lembrava. Aí fala que não tem. Ah, fala, não, tem que ser. Então, bota lá para você ver. Mulheres do Brasil está com uma proposta para ter 30% de mulheres em conselho. E a Eu já gente me vai... inscrevi no Mulheres do Brasil. Ah, então, por favor, a gente vai ser o maior grupo político partidário. E, nesse momento, nós já estamos trabalhando há 6 anos, é preciso a sociedade civil não parar de falar mal, não ficar mitificando as pessoas, porque é um momento muito grave que nós estamos tendo uma crise econômica, uma crise de saúde, que hoje eu tive um debate muito grande com pessoas de ciências e de filosofia, e pode ser que o vírus volte a qualquer lugar, a gente tem que estar com a saúde preparada para a gente não ter que ficar do jeito que ficou, e ao mesmo tempo não é saúde ou economia. A saúde, se você perde o CPF, você nunca mais ganha outro, acabou. Agora, a economia é dignidade, é trabalho, o país vive disso. Então, o Magazine Luiza lidou muito bem, eu estou muito orgulhosa do Frederico, do Fabrício e da equipe deles. Eles estavam muito bem, já estavam com o digital, nós somos, no mundo inteiro, uma das empresas que conseguiu fazer do físico digital sem matar o físico, mas, Fernanda, eles trabalharam desde o primeiro dia como nada, como eles não fossem nada, como eles tivessem que fazer tudo de novo. E aí criaram o parceiro Magalu, e ele até soltou para o mercado 50 meses e 5 dias, coisas que levavam 50 meses. Isso porque tiveram a humildade de falar, nós estamos bem, mas o momento é outro, e exige que a gente... Isso me dá muito orgulho, porque eu tenho muito medo da gente... E para o pessoal aqui entender, né? A crise está difícil, arregaça as mangas e vamos, né? Porque o que eu vou te pedir, Luiz, é assim, que conselho você daria? Porque assim, as pessoas, como você sabe, estão muito preocupadas, desiludidas, sem saber que rumo tomar. E eu estou aqui acreditando que os arquitetos e os designers, que eles sairão valorizados dessa crise, porque as pessoas hoje estão dentro das suas casas, reavaliando o seu espaço, aquele que está dentro de um espaço bem pensado, bem iluminado, arejado, com uma boa circulação, e mesmo bonito, né? Porque o universo é belo, né? A gente intuitivamente sabe reconhecer o belo, a gente gosta do belo. Então, e o brasileiro adora o belo, né? O brasileiro gosta de coisa bonita. Então, eu tendo a crer que nós sairemos, sim, fortalecidos, arquitetos e designers, dessa crise. Como é que você está, como está seu olhar para com a sua casa hoje, que eu imagino que você deva estar mais tempo dentro dela? Olha, mudou alguma coisa? Eu tive uma sorte que eu estou ficando em Franca, na minha casa, que já era aqui, e estou ficando nessa casa de fazenda minha, que a Karen está ficando, né? E, assim, muito cuidadosa, eu não vejo minhas amigas que eu amo aqui só por telefone, respeito, até porque se eu fizer diferente, o Frederico, a minha filha de Portugal, me mata. Ele fazia 2 meses, então, assim, então, assim, na realidade, e eu tive a oportunidade de restaurar essa casa minha, que é muito legal em Franca. Fiquei 6 meses restaurando. Como eu não estava ficando aqui, ela foi deixando. E eu agradeço tanto ter feito isso, porque agora está tudo novo. E lá no rancho, que a gente chama que é a fazenda, eu não tinha feito, apesar que é gostoso. E aí a Karen agora está anotando tudo que eu tenho que restaurar. Então eu te dou razão. Mas para todo mundo, eu estou falando o seguinte, eu estou fazendo de conta que eu não sei nada. Eu limpei a minha mente nesse momento, porque aquela normalidade que a gente tinha não vai voltar. A gente vai ter uma nova realidade. Vai voltar o abraço, vai voltar o encontro quando tiver a vacina, mas não vai voltar. Por exemplo, na sua área, né? Você nunca mais vai construir um apartamento ou uma coisa de 30 metros se não tiver um lugar para home. Também concordo com você. Quer dizer, é uma mudança. E esse home tem que ser afastado para as crianças. É uma mudança. As empresas nunca mais vão ter um escritório do tamanho que tem. Eu estou muito preocupado com a área de turismo, estou dando muita cobertura. Porque o turismo, eu não tenho nada de turismo, a não ser minha amiga Tieco, mas ele dá emprego, desde o menino que carrega, que vende o picolé na praia, a senhora que faz cama, até o dono do avião.
e ele dá emprego. E nós, infelizmente, temos um nível de escolaridade baixo ainda. Para você tem que ter emprego para pessoas que ainda não têm nível alto. E assim, eu nunca mais vou mandar, eu tenho certeza que a nossa empresa não vai mandar uma pessoa para ficar uma reunião fora e voltar, posar fora e voltar. Não vai mais. Essa conexão virtual abriu portas. Então, assim, primeiro, mas para você pôr esse novo, você tem que fazer de conta que não sabe nada. Eu falo para a Roberta toda hora assim, Roberta, a forma que a gente faz a agenda não era a mesma. Vamos aprender. Eu estou trabalhando das 8 da manhã até discurso para formatura digital de administração de empresa. Eu fiz, fazendo um juramento, os pais, cada um na sua casa, os professores na faculdade, o diretor na faculdade, botando o cap como estivesse colocando. Então, Você assim, está trabalhando mais, então? eu não digo mais porque eu não estou andando, né? Eu estou participando de mais coisas. Porque Entendi. ficar em casa, porque eu ia dar uma palestra, se eu tivesse que viajar, o meu Perderia dia quase estava... quase 2 dias, e agora né? eu participo, hoje eu já participei da rádio lá em Fortaleza, já participei de manhã de outra coisa, estou com você aqui, agora estava com outra, estava com uma outra, um outro jornalista, e agora mesmo eu vou estar noutra coisa. Então, assim, me dá mais condição de eu fazer mais coisas. Agora, eu sinto muita falta de ver as pessoas, mas como produtividade, eu estou podendo produzir mais. Eu não tenho trânsito. Para mim, do escritório na minha casa, e olha que é uma coisa boa em São Paulo, eu gasto no mínimo meia hora quando o trânsito está bom, Acho que e assim travou mesmo, porque... pouquinho. O meu não, acho que... Tá bom. Tá bom, acho que eu der. Então, assim, tudo bem? Aí. Voltamos. Então, Acho. assim, a gente hoje está Luísa? mais... Oi, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Acho que é o seu aí. Alô? Voltando, eu acho, né? O seu está voltando. Ai, que O seu está pena. travando. O seu está travando aí. Mas acontece. Acontece. Ui, Faz parte. Eu estou bem aqui. será que é o meu? Agora está voltando o seu. Ai, que bom, porque não quero perder esse papo por sei. nada. Isso é muito normal, viu? É. É muita live, esse horário é muita live, então a live as pessoas caem mesmo. Então, assim, o que eu estava te falando é muito mais fácil, você faz muito mais coisa ao mesmo tempo, mas eu estou fazendo de conta que eu não sei nada. Estou deixando o novo entrar, porque o novo vai nos dar... Se você não fica pensando o que vai ser quando você abrir, viva cada dia. Se você você se acalma, quando cada dia você aprende. Então, assim, se envolva, ajuda as pessoas. Eu descobri que eu posso ter um papel para estar nesse momento. Aí, o que eu fiz? Junto com o governo, e eu quero te falar isso, o IDV ajudou a montar as medidas. Porque Põe um pouquinho mais alto, por favor, para a gente ver seu papel. Pronto, aí, ótimo. Mas eu vou mandar. Então, essas medidas eu vou mandar para você distribuir. Está no meu Instagram, quando vocês verem a foto na bio, tá? Tá no então, meu eu pego da bio e eu publico. Não, mas eu vou te mandar, isso eu vou te mandar. O que aconteceu? Perfeito. A gente ajudou a fazer, porque aquelas normas que funcionavam de fundo de garantia, de PIS, de CONFINS, de tudo, não é mais igual. Eu falo, mas as pessoas estão tão assustadas, tão amedrontadas, que elas não conseguem nem escutar. E nesse aspecto, o governo está falhando, porque ele criou uma coisa boa, eu acompanhei, igual os países. Aí, então, eu lutei primeiro para sair, depois para sair rápido, depois eu criei alguma coisa que é o Depara. O Depara. Então, aqui tem todos os que... Agora vai sair Fernanda, para as empresas, está para sair, já está para ele aprovado, para aquelas empresas pequenininhas, que vão ter um empréstimo até pelo... É do Simples, eu estou falando aquela que fatura... R$1.000, aquela que fatura de zero, porque, por enquanto, esse aqui é as empresas minis maior. Então, assim, eu estou atualizando sempre. Então, eu coloquei assim, como que era o fundo de garantia? A minha equipe ajudou, Depara. E eu estou ajudando a divulgar isso toda hora para falar, gente, dá uma olhada no que você pode pegar. Ah, Luísa, não está saindo. Aí eu estou junto com a FEBRABAN, onde
fico ligando para os presidentes de banco, passo que chegam para ajudar a sair. Todas isso aqui é para pequena e para média empresa. A única coisa que serviu para a grande é a trabalhista. Vocês têm que ler isso, têm que estar por dentro para ajudar, porque sem impor dinheiro na economia agora, nós vamos ser muito pior. E não tem PIB, não tem receita, não tem nada. É realmente... Isso fez, todos os países fizeram isso. Então, assim, eu estou ajudando a divulgar isso, não importa quem fez, importou que fez bem, está ajudando o país. Não precisa estar nessa briga, quem tem razão, quem não tem. Nós temos que sair disso, gente, o melhor possível, porque é um momento difícil. Então, é uma coisa, limpar o que eu estou fazendo. E outra que eu estou falando, Fernanda, é o seguinte: se você não tiver que fechar a tua empresa, você vai ter uma desculpa maravilhosa, porque o vírus vai ser o culpado de tudo. Mas mesmo que isso for acontecer, você aproveita para rever os seus negócios. Você, pessoalmente, como que você está. Seus valores, né? Não só seus valores, mas só uma parte de gestão. Aí eu solto algumas perguntas que, para mim, foram muito legais. 3 coisas que eu faço, que eu fiz e não deveria ter feito. Conta pra gente. Vocês começam a falar na sua empresa. Me fala 3 coisas que eu fiz. Pede para a sua equipe falar, mesmo que você estiver bem. 3 coisas que eu fiz e não deveria ter feito. 3 coisas que eu não fiz e deveria ter feito. E 3 coisas que eu deveria fazer. Se a empresa é muito pequenininha, ponha 2. Mas mesmo que for para você não ter mais sua empresa, enfrente agora. É só entre vocês mesmo, porque se não der certo, o vírus vai falar, vai te dar... Um dia eu estava dando para a empreendedora, Luísa, como é que eu vou fazer se eu tiver que fechar minha empresa? Não se preocupe, que agora o vírus vai justificar. Mas você com você mesmo, se avalia como que você estava. Por que será que você está sem fluxo de caixa? Por que você está sem digital até agora? Você custou tanto entrar no digital? O que aconteceu? Mas não é para se culpar, é para você dar um salto. E aí os outros me perguntam muito, agora mesmo o programa me pergunta, Luísa, conta o que você mais errou. Eu falo assim, pergunta o que eu acertei, porque o que eu errei, eu estou errando sempre. Eu vivo errando, eu não tenho medo do erro. Eu tenho muita raiva de errar a mesma coisa 2, 3 vezes. Muita, porque aí a terceira eu já me chamo de burra. Você tem que dar espaço para novos erros. Como é que a gente aprendeu a andar? Caindo e levantando. Sim. Não existiu técnica. Como é que a gente aprendeu a falar? E as startups, Fernanda, é tudo assim. Ele começa fazendo, vai fazendo, muda os erros, não fica com planejamento no papel, esperando chegar ou não. E se não deu certo, começa de novo, faz outra. Uma cultura no Brasil que eu estou muito lutando é para não ver a concordata como alguma coisa muito ruim, para não ver... Não, você teve uma empresa, agora não pode estar repetindo os erros, então avalia nesse momento. É um momento de parada. Avalia se a sua empresa tem um compromisso com o Brasil, porque agora os clientes estão querendo mais empresa cidadã. Eu estou impressionada como está mudando. O brasileiro está com mais noção do que ele precisa ajudar o Brasil, senão ele não vai bem. Então, limpa tudo que você sabe, tenha essa humildade de aprender agora, depois o que você já sabe está lá, e começa a avaliar você como profissional, você como pessoa, porque tudo virou muito picuinha, né? Perto desse adaptabilidade, problema... você não acha que o empresário brasileiro, ele tem que ter a questão da adaptabilidade sempre esse espaço muito aberto, porque a gente, é claro que eu não tenho a vivência que você tem, mas, bom, eu tenho crise para contar de sobra também, né? Então, a gente tem que sempre estar precisando ver para que lado que a gente pode ir, para que lado que eu posso... Mas como é que você se adapta? Como é que se adapta quando você tem... limpa o que você já sabe e está disposta a receber o que você está aprendendo a cada momento. Sim. Então, agora eu estou limpada. Eu falo para a Roberta, a gente não sabe nem fazer agenda, Roberta, para esse momento. Mudou tudo. Eu não posso falar assim, olha, ela só pode às 6 horas da tarde. Eu tenho que te perguntar assim, que hora que a sua live é boa de audiência? Gente, olha a humildade da Luísa Helena Trajano, né? Vamos aprender, vamos limpar o que você sabe. Limpar a cabeça. Porque alguém aí depois... que já sabe tanto, né? Não, disposta mas não é. E aí,
começar de novo, aí buscar novas ideias, inspirações, Não, né, e tá no ar, Luísa? assim. Hoje eu escutei um professor da USP que eu anotei tanta coisa, ele falou que as pessoas estão buscando nesse momento, porque muitas vezes, Fernanda, eu faço e nem sei o que eu estou fazendo. Então, assim, o que eu tenho, as pessoas me ajudam, então eles estão buscando solidariedade e confiança. Então, é o momento agora, quando fechou as boutiques, eu falei, gente, começa a vender para presente de aniversário. Isso nos primeiros dias, as minhas amigas que eram dono de boutique aqui, monta um cartãozinho bonitinho, vai para as redes sociais, pede licença e começa a vender presente. Eu estou comprando tanto, porque assim, como eu não estou vendo minhas amigas pessoalmente, Você mas está receber mandando um um presente, presentinho. agora é o Dia É. das Mães, a mesma coisa, mas eu falei isso logo no primeiro, quando os restaurantes aqui começou a fechar, eu falei, faz delivery, mas delivery diferente, foca naquilo que você já sabe, tem um preço bom e tem a qualidade boa e foca. Muitas vezes você está até salvando o teu restaurante e depois o delivery pode ser até para pagar seu custo fixo. Não vai ter jeito. Não E vamos quem sabe discutir se ali você não enxerga até um outro tipo de negócio, não é verdade? tem gente aqui que está enxergando outro tipo de negócio. Começou com delivery, agora vai vender peixes e camarões com receita já, tipo um mini peixaria digital. Quer dizer, então assim, Digital, olha você só. vai começando a conhecer, né? Então, assim, e o Magazine Luiza lançou muito rapidamente o parceiro Magalu, que entraram 160 mil pessoas para ser vendedoras do Magazine Luiza, 28 mil já estão vendendo, e colocar sua loja são duas vertentes, uma para o parceiro para vender e outra para pendurar a tua loja no marketplace, que antes levava tempo, você tinha que entender, agora não. E a gente fez uma parceria com o Sebrae, onde a gente está dando, eles estão dando todo conhecimento, porque não é o digital. Eu fiz 10 séries no meu Instagram, Fernanda, isso o ano passado, cada segunda-feira eu colocava, mostrando assim, a cabeleireira que sabia mexer com o digital, a boutique que é de 30 anos, o diretor nosso de tecnologia, o Frederico, a menina, para falar para o povo que digital era fácil, por favor, entra. Não Aí é quando acabou tão, não é esse bicho de sete cabeças que não, parece, eu né? comecei meu Instagram porque eu sempre fui muito curiosa e eu perdi do meu netinho. O outro falou, eu falei, Pedro, perdi de 30 mil a mil do Antônio, o que eu faço? Ai, vovó, treina todos os dias. E não, aí eu peguei o Instagram, minha filha falava assim, nossa, mas você está postando umas fotos muito ruins, você abre. Eu falei, menina, eu sou pública. E eu já recebi tantos prêmios com o Instagram, já me Olha deu só. tanto lucro, eu caí com a tocha, o pessoal falava, dona Luísa está bem, agora vendo aí, eles criaram uma campanha em cima da tocha. Então, assim, eu fico aprendendo a mexer, você não pode ser só vender coisa, mas você tem que colocar algum pouco da tua vida, mas de uma forma muito legal, muito... Nesse momento, você tem que respeitar a dor das pessoas também. Então, assim, você aprende até tá mexendo com isso. Falando do digital e do Instagram, deixa eu só tirar um negocinho aqui da tela. A gente também usa bastante o Instagram como Eu tô ferramenta vendo, seu de sócio... projeto e chega muito cliente para a gente, Luísa, dessa maneira. Quer dizer, Impressionante. assim, Você já usava, né, Fernanda? já usava. Para o pessoal aí que está começando, é um bom momento hoje, né, para investir, para aprender as ferramentas das redes sociais, do Instagram, como postar, entender que público você quer atingir, de que maneira você quer fazer, enfim. Eu estou com a Luísa, é o momento agora da gente Renovar. abrir a E cabeça, ver, ver o procurar que a novos gente não fez e caminhos. aproveitar, levantar de manhã e ter coisa para fazer do que eu não fiz. Faz um curso de computação, entra nos marketplaces, entra no Magazine Luiza, que eu tenho que ser vendedora, mas você vai aprender a mexer. Você sabe que 5 mil lojas que entraram falaram para nosso pessoal, eu não estou querendo nem vender, eu quero aprender a mexer com isso. É muito legal, mas agora eu falo para eles, não, fala para vender alguma coisinha assim, é bom começar a vender que o treinamento é melhor. E Eu vi Luísa, mesmo, Fernanda, uma como você pergunta. usa Oi, bem. desculpa. Eu A vi gente, mesmo mas como você usa bem, parabéns.
Obrigada, mas claro, como você falou, aquilo que eu não conheço bem, eu também me alio às pessoas que sabem, né? É, E então, eu tenho aí a minha patota que me ajuda na parte aí a digital. filha, né, que quer maior Claro que é idade. tudo gente mais moça que eu, É. né? Que me dá as dicas e que me dá os caminhos certos aí, e realmente foi um super sucesso. A pergunta que eu queria te fazer, lá no Magalu, vocês vendem hoje de tudo, né? Sapato, meia, panela, móveis e design. Você já Então, você pensou? sabe, não, então, eu fui agora, eu queria até falar isso com você. Eu tô com muito, eu adoro artesanato brasileiro. Eu amo. Nessa casa da fazenda eu tenho um cômodo de tudo que eu ganho. E eu fui para a feira agora na Alemanha, que eu fui lançar Mulheres do Brasil lá, e tinha aquela feira de utilidades em Frankfurt, e fui para aquela feira de eletro. Eu até vi que o chinês não estava lá, nunca pensei que ia acontecer. Eu fiquei impressionada com os designs brasileiros, são lindos. Eu quero Sim, chamar vocês, arquiteta, para a gente fazer um trabalho muito bom de valorização, porque a confecção está fazendo dela, eu estou ajudando. Mas ontem eu falei com o Renata Guiar, eu tenho feito muitas entrevistas lá, nós temos que fazer das nossas coisas brasileiras, do design brasileiro, das coisas, porque eu fiquei encantada. Na feira eu já falei, gente, nós não podemos deixar morrer isso. Então, dentro do nosso Magalu, a gente pode lançar uma área de arquitetos, de coisa, porque eu vou lançar no Mulheres do Brasil uma do artesanato, porque eu estou com muita dó dos artesanatos. Nós, Mulheres do Brasil, estamos até comprando, porque eles viviam de vender em feira de coisa para comer o café da manhã no outro dia. Então, a Marta sim. Medeiros está comigo, a gente está vendo muita coisa, eles não estão tendo o que comer, então a gente está comprando, guardando para vender depois, para poder dar as coisas para ele. O artesanato é outro que está sofrendo muito. E é cada artesanato tão lindo, se você Sim. dá um toque de design, porque design, você sabe que é você ver o todo desenvolvendo as partes, né? Eu usei muito uma época na empresa, o que nós éramos? A nossa meta era design, é ver o todo analisando as partes. Isso que é o design, né? Design é quando você vê o todo analisando as partes e faz uma coisa adequada, né? Bonita. A gente trabalhou agora numa colaboração junto com o designer Marcelo Rosenbaum, que ele faz um trabalho É muito brasileiro. de artesanato brasileiro, tudo, e a equipe Fernanda Marques, eu estava lá na Amazônia e a gente ajudou a desenvolver desenhos para que a população ribeirinha, né, pudesse produzir esses desenhos para serem vendidos aqui no mercado, no maior mercado do Brasil, que é São Paulo, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho sensacional essa sua iniciativa, enfim, de colocar esse canal aí de artesanato e também um canal para esses novos designers, porque é muito É, difícil ele poder ter uma vitrine para poder mostrar o trabalho dele, não é verdade? Para poder ter um canal de venda, como ele chega até o público, isso é um caminho muito longo, né? E que pode, quem sabe, aí ser mas encurtado. se a gente assim não entender que nesse momento nós temos que ser uma rede, é muito grave o que vai passar. Então eu tenho falado muito com o turismo, porque o turismo está sofrendo muito. Eu falo, gente, vocês vão ter que se unir igual Singapura, onde uniu desde o táxi, aí transformaram num free shop Singapura. Onde se viu, Fernando, nós vamos ter que resgatar o turismo nacional, porque é É. esse que vai gerar emprego. Agora, nós não podemos pagar mais caro uma viagem para Natal do que para fora do país. Então, nós temos que resgatar. Então, todos têm que trabalhar em conjunto, todos, para falar como é que nós vamos ganhar junto. A mesma coisa nós temos que fazer com o design, com o artesanato brasileiro. Nós temos, como o Marcelo faz, desenvolver designs para ser muito bem feito, abrir para vender para o mundo e a gente aprender a comprar coisas brasileiras. Porque eu fiquei encantada na feira, tirei várias fotos, postei no Instagram, deu um show a nossa artesanato. Então, ontem eu chamei o Renato, agora eu estou te convidando para a gente fazer isso na área de utilidades, de casa, não só na Eu vou arquitetura. adorar. E eu estou ajudando na área de roupa, eu gravei vários filmes aí para ajudar, porque também é outra área que está sofrendo muito. É um momento muito difícil, gente. Quando eu vejo Sim. brigando, discutindo políticos, quem tem razão, quem não tem, eu fico numa tristeza, eu não dou razão para nenhum. Eu falo,
nesse momento, nós temos que só pensar num único inimigo, que é o vírus que está aí. É muito grave, parece que eu não... Assim, e não é o horizontal ou vertical que está levando isso, é o vírus. Porque fechar uma Disney... eu ajudei nas Olimpíadas, mudar as Olimpíadas 2 meses antes. Nova York, você sabe que é uma delícia, abre sábado, domingo, de madrugada. Sim. Fechar um Nova York para não vender... o inimigo é o vírus. Não, vamos ficar discutindo se é horizontal, se é vertical, porque ninguém sabe nada. Sabe que quanto mais você fica longe, mais rápido você sai disso. Mas o resto ninguém sabe nada. Nós temos que discutir como é que nós vamos sair disso. Pedir uma previsibilidade, agora que já faz 45 dias, para que os governadores dêem uma previsibilidade. Olha, se aumentar, eu não vou poder abrir, se não aumentar, para abrir vocês têm que fazer isso. Mas nos agora parâmetros, nós temos que estar junto. Nós temos que estar junto. Não importa a sociedade civil, não ficar passando fake news aí. Não, aí eu sou contra... eu não votei contra o presidente, aí eu meto o pau. Não, eu votei a favor, eu só vou elogiar. Não, nesse momento nós temos que gritar por união. É muito grave, é muito sério, mas a gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou. Mais generoso, com as pessoas com mais confiança. E uma coisa eu estou feliz, entrou a cultura da doação. O Brasil era muito difícil. Então, hoje você vê grandes empresas, grandes famílias fazendo doação, mas Mulheres do Brasil tem comitê também de líderes de comunidade. Eu não acredito no movimento, nosso movimento, que não dá essa voz a todo mundo. Então, o que acontece? A gente tem, e elas também estão ajudando tanto, elas dão dela para isso. E uma coisa que foi gritante, né, Fernanda? A gente não pode esquecer. A gente sabia que tinha desigualdade, mas a desigualdade veio à tona. Os outros falaram, Luísa, pegou a mesma tempestade. Eu falo, nós estamos todos na mesma tempestade. Só que eu estou num barco bem gostoso. Você está num barco gostoso. É verdade. Mas tem gente que está andando aí, está nadando sem colete e morrendo. É uma casa que fica 11 pessoas. Se uma fica doente, os outros têm que sair de casa. Então, essa igualdade... Essa desigualdade é uma responsabilidade de todos, e Mulheres do Brasil vai pegar isso. Como o SUS é um ótimo sistema de saúde, o problema é que não tem gestão. A Mulheres do Brasil já estuda isso há muito tempo. Então, assim, a gente não tem que estar pensando agora em eleição, em quem que eu vou votar, em quem que eu não vou. Nós temos que chamar todo mundo para uma união, para a gente sair o melhor possível dessa, gente. É muito sério. Então, quando eu vejo ficar um dia inteiro discutindo quem vai ser, quem não vai ser... As pessoas estão morrendo de fome. Pela primeira vez, Mulheres do Brasil se uniu, a gente dá muita vara para pescar, mas não tem jeito, a gente tem que dar cesta, a gente tem que dar coisas. Então, é um momento muito sério. Eu estou até pedindo para as pessoas que têm faxineira, que tinha cabeleireiro por mês, que tinha... Se puder pagar, continuar negocia. Pagando, né? Paga o que pode, quem puder, gente. Paga o que pode. Então, assim, é um momento muito sério. Não dá para a gente ficar com picuinhas. Não, meu candidato está certo. Não, esse candidato está errado. Nós temos que lutar para sair juntos disso. Não tem outro exemplo. Não tem outra coisa para fazer. Luísa, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa hora de live. Antes do Instagram nos cortar, eu quero já agradecer a presença sua, o carinho de você estar aqui com a gente, as suas dicas maravilhosas. A live, pessoal, vai estar disponível no IGTV, tá? Para quem quiser assistir depois, eu vou te passar com toda certeza. Aí eu ponho no meu canal, legal, no YouTube. E eu quero convidar vocês a entrar na Mulheres do Brasil. Nós estamos preparando para ser o maior grupo político apartidário. A gente precisa... Isabela, nós vamos ter jovens do Brasil, que é menino e menina, vamos lançar o mês que vem. Então, você entra nisso. Moçada! Moçada. Então, assim, também entrar. A gente tem que parar de reclamar, parar de falar mal dos outros e assumir o Brasil. E nós, Mulheres do Brasil, faz 6 anos que está trabalhando para isso. Eu acredito que tem de vir de baixo para cima um planejamento estratégico para a gente, daqui 5 anos, a gente ter muito menos desigualdade, que aí vem a educação, aí vem tudo, e até 2030 a gente tem um país que a gente quer, gente. Porque entra governo lá, o povo sabe o que precisa fazer na saúde, na educação e no social. Partiu de nós, sem falar mal, sem paixão, sem mistificar. Então, acho que é isso que nós temos que assumir. Não tem mito, ninguém vai salvar a pátria ali. O que tem é a sociedade junto.
Luísa Helena Trajano e a liderança cidadã, ensinando todos nós, né? E Muito aprendendo obrigada. todo dia. Obrigada, gente. Eu tenho uma frase que eu gosto de terminar. Primeiro faz o necessário, depois o possível, e de repente a gente está fazendo o impossível, né? Então vamos, nesse momento, cada dia viver intensamente e vamos rezar para que termine o mais rápido possível. Não vai voltar à normalidade, mas a gente vai aprender a conviver com essa nova normalidade. Parabéns, Fernanda. Obrigada, viu? Muito Beijo, beijo, obrigada, gente. muito Obrigada. Beijo, obrigada. Isabela, para suas irmãs aí. Isabela, ainda vou Obrigada. falar com Um você beijo para em entrar no Mulheres do todos. Brasil Jovens, para ajudar a montar. Tchau, gente. Sim, ela vai Tchau, ajudar. tchau, Beijos, tchau, todos tchau. nós, né? Tchau.